O que não pode faltar, né? Muita coisa não pode faltar, né? Mas o que eu acredito, assim, antes de mais nada, o que não pode faltar é amor pelo que você faz. Olha, essa história com o Brasil Júnior é uma história que me emociona muito. Essa energia do movimento é algo que poucas vezes eu vi na minha vida. Eu sou um entusiasta da Brasil Júnior, sobretudo do movimento Empresa Júnior, por tudo que ele representa para o jovem e para o país. Tanto o Brasil Júnior quanto o Itaú Unibanco, no fim das contas, querem transformar a sociedade, né? Acho que esse é o valor mais importante que essas duas organizações dividem, né? Quando você pega a garotada falando dos projetos deles, eles falam com paixão, com vontade, como se aquilo realmente fosse deles como é. E isso é muito próximo do que é um dos pontos fortes da nossa cultura, dos pontos fortes que a gente tem aqui, que é esse sentimento de dono. A gente está formando brasileiros excepcionais, ótimos empreendedores, ótimos executivos, ótimos CEOs. A maior mudança em mim foi a capacidade de realização. E a experiência no Movimento Empresa Júnior, e principalmente na Brasil Júnior, fez com que eu exercitasse isso ao máximo. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte, eu acredito muito no potencial transformador do Movimento Empresa Júnior. Nós queremos estar ligados a vocês porque nós acreditamos que o empreendedorismo, de uma maneira geral, é uma qualidade excepcional para a vida do jovem e para a construção do seu futuro. Bom, para mim o movimento das empresas juniores é um movimento de pessoas jovens que têm uma energia gigante e querem direcionar essa energia para algo que seja construtivo, né? Eu acho que toda essa rebeldia do jovem, que está muito vinculada ao amor também, a várias coisas, eu acho que a Empresa Júnior ela tem que ser mais do que um espaço de aprendizagem, um espaço para você iniciar. Acho que a Empresa Júnior é isso, é o início da tua trajetória. Ali você vai conhecer as pessoas com quem você pode criar um futuro brilhante, as pessoas com quem você pode criar negócios que vão quebrar, negócios que vão dar certo. Então eu acho que o movimento Empresa Júnior é algo que nenhuma, né, que acho que um pouco do que eu falei, é algo do que nenhuma política consegue criar, do que nenhum projeto de papel consegue criar. Ele acima de tudo é um movimento de pessoas que se encontram para todo dia aprender, trabalhar, mas você sabe quando você vai sair. Então esse também é legal da Empresa Júnior. Você não tem como ter muito sucesso numa Empresa Júnior porque você tem um prazo que você vai sair. Então você tem esse curto período de tempo para conhecer pessoas, aprender o máximo possível e iniciar algo que, de preferência, seja aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você mais vai conseguir impactar. Olha, eu acho que a principal diferença é o seu nível de responsabilidade, né, e o aprendizado que esse nível de responsabilidade proporciona. Num estágio, por melhor que seja a empresa, por melhor que seja o programa de estágio, e hoje a gente tem que reconhecer que os níveis dos programas de estágio melhoraram muito, mas você não vai tomar decisões pela empresa, você não vai ter a oportunidade de errar em relação à gestão da empresa, você não vai ter um contato tão grande com o cliente, muitas vezes você não vai ter contato nenhum com o seu cliente. Eu acho que tudo isso são diferenciais que a Empresa Júnior traz para um jovem naquela idade, de ter aquela experiência que acaba se tornando uma experiência única. Dado que o movimento Empresa Júnior é todo gerido por estudantes universitários, então a gente tem conselheiros, a gente tem parceiros e tudo mais, mas a gestão, a tomada de decisão, toda a condução das organizações dentro do movimento é toda feita pelos estudantes universitários. E quando a gente começa a perceber que funciona e que dá certo, que você tem capacidade de tomar decisão e de trabalhar para que as coisas aconteçam e você consegue alcançar aqueles resultados, eu acho que você fica mais aberto a buscar esse tipo de oportunidade. As pessoas que saem do MEG
saem com uma cabeça muito mais de sentimento de dono, e esse sentimento de dono é muito rico, seja se a pessoa vai empreender, seja se a pessoa vai fazer uma carreira corporativa, seja se a pessoa vai fazer uma carreira pública. O fato de não se sentir como parte de uma instituição maior, mas se sentir dono daquele pedaço, se sentir responsável pelo resultado, acho que é uma diferença marcante. Qualquer um que tem uma pessoa com esse perfil se beneficia muito, no fim das contas. Quando a gente pega um menino, como você disse, uma pessoa que passou pelo Brasil Júnior, ou pelo movimento, tem um diferencial quando ele entra na empresa. Parece que ele já teve uma experiência prévia, né? E isso é muito legal, isso ajuda muito no dia a dia, na integração com uma empresa grande, uma integração aqui com o banco. Esse é um grande diferencial, inclusive. E os jovens que estão envolvidos com a empresa Júnior, eu sinto que eles têm uma responsabilidade e uma maturidade que eles, muito rapidamente, eles mudam. Assim, em um ano, às vezes, eu vejo o quanto que eles evoluem, o quanto que eles amadurecem. É incrível, assim, entra um monte de garotos e sai um monte de empresários e sai um monte de pessoas preocupadas com sociedade, com o país e tudo. O sonho da Brasil Júnior e do Movimento Empresa Júnior é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de comportamento empreendedor, né? De ser inconformado com a realidade, de ter coragem de sonhar, mas principalmente a ousadia de agir.